Boa tarde, meus queridos irmãos. Que a paz do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, esteja sobre cada um de vós, aquele que é o motivo pelo qual esse canal existe. Antes de iniciar o nosso vídeo, eu gostaria de fazer uma indicação de um canal de um amigo, Leonardo Barreto. Ele tem tratado de forma bem minuciosa sobre a questão da imortalidade da alma. Eu deixarei um vídeo aqui na descrição desse vídeo para vocês acessarem o canal dele, que é muito bom. Mas vamos lá, meus irmãos. Falamos no vídeo anterior sobre o início do calendário profético. Hoje vamos falar sobre a 70ª semana, sobre as 70 semanas, em específico a 70ª semana, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 9, verso 24 ao 27, que diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar as transgressões, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se edificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerras e desolações, são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Esse texto é interessantíssimo, meus queridos irmãos, já tratamos em vídeos anteriores. Aconselho a você que não assistiu essa série, que volte e assistam os vídeos, pois essa série tem o intuito de esgotar bastante esse tema das 70 semanas e das 2.300 tardes e manhãs. E é bom que você esteja acompanhando os vídeos passados para estar por dentro de tudo que iremos tratar aqui e daqui para frente. Mas vamos lá. O texto diz: 70 semanas estão determinadas, cortadas, já falamos sobre isso, para o teu povo, para o povo judeu. Quando começa? Desde a saída da ordem para restaurar, edificar, tal, até o ungido, o Messias, Cristo. Já tratamos essa questão das palavras ali, tanto na Septuaginta quanto na Bíblia hebraica. Ou seja, 7 semanas e 62 semanas, totalizando 69 semanas desde a saída da ordem até Cristo. Ou seja, desde a saída da ordem até Cristo, 483 anos. E depois das 69 semanas, seria morto ungido. Seria morto quem? Cristo. Depois das 69 semanas. No verso 27 diz que ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Esse fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, ele fará com que fez no passado, com que os sacrifícios e as ofertas pelos pecados perdessem o seu valor. Ou seja, resumidamente, depois das 69 semanas seria morto Cristo, o Messias. Depois das 69 ainda resta uma semana, a 70ª semana de Daniel. Dentro dessa 70ª semana, ele faria firme aliança com muitos e faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Vamos ver um texto em Mateus 27:51, que diz assim. Mateus, capítulo 27, verso 51. Mateus 27:51. 50. E Jesus, clamando, outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas, abriram sepulcros e muitos corpos dos que dormiam ressuscitaram. Paramos por aqui. O que acontece? Quando Cristo rendeu o seu Espírito na cruz do Calvário, o véu do santuário dentro dos muros da cidade rasgou de alto a baixo, o véu que separava o lugar santo do santíssimo, ou seja, com isso o santuário terrestre perdeu o seu valor.
perdeu a sua utilidade, ele fez cessar a oferta de manjares, a oferta que diz no texto, oferta pelo pecado, resumidamente. E esse valor, tanto do sacrifício, ele fez perder tanto o valor do sacrifício quanto o valor do santuário terrestre. O santuário terrestre já não tinha mais nenhuma função após a morte substitutiva de Cristo na cruz do Calvário, simbolizando o cordeiro que morria pelos pecados do povo. E dentro dessa semana, no meio, ele faria cessar o sacrifício. Esse sacrifício é por ocasião de sua morte, é claro. E nessa última semana, ele faria firme aliança com muitos. Observação, as 70 semanas é um período de tempo cortado de um período de tempo maior, que são as 2.300 tardes e manhãs, que já tratamos em outros vídeos. As 70 semanas são cortadas para o povo judeu. Elas estão determinadas, cortadas para o povo judeu. E essa última semana é nela, ao fim dela, que o povo judeu perde o privilégio de, digamos assim, de sua função missiológica na terra, e este é entregue aos gentios. E, resumidamente, saiu a ordem de Artaxerxes no ano 457, que tratamos no vídeo anterior, até Cristo, 69 semanas, 483 anos, até o Messias ungido, até o batismo de Cristo, 483 anos. Do batismo de Cristo, restariam mais 7 anos, que é a última semana. No meio da semana, ele seria morto, que foi 3 anos e meio de seu ministério, e ele faria cessar a oferta de manjares e o sacrifício e tal, no meio dessa semana. E alianças se estenderiam por muitos durante uma semana, indo até a morte de Estevão, findando assim o fim do tempo das 70 semanas, o tempo profético determinado para os judeus. E esse ungido que sabemos é Cristo. Ele fez firme aliança com muitos por 7 anos, muitos do povo judeu. Diz também que ele faria cessar a oferta. Essa oferta, já vimos que é por ocasião de sua morte. E que ele foi morto após as 69 semanas. Com isso, concluímos que esse cessar da oferta é por ocasião de sua morte, e como vimos lá em Mateus 27, 51. E ainda faltam 3 anos e meio, né? A metade da última semana, o resto da última semana, e que ele faria firme aliança com muitos e terminaria ali no apedrejamento de Estevão. E é válido, meus queridos irmãos, notarmos que o que acontece? Esse tipo de data, essa datação, ela é muito clara, temos fortes argumentos para embasar. Tentei simplificar, fazer um vídeo bem resumido, e mesmo assim irá demorar bastante, mas, ou seja, sai a ordem até o batismo de Jesus, 69 semanas, Jesus batiza, na 70ª semana, no final da 69, início da 70ª. No meio da semana ele é morto e a aliança se estende até a morte de Estevão. Já falei sobre isso nessa série, mas convém falar de novo. Os irmãos dispensacionalistas entendem que a última semana se desgruda das primeiras 69 e vai para o tempo do fim. Não só a última semana, como também ali fazem um hiato, né, um gap de tempo ali entre os 4 animais. É uma ideia, né, que tem que fazer assim. Não temos base exegética para fazer isso. Tem que fazer uma hermenêutica muito forçada para jogar essa última semana para o tempo do fim. E muitos, às vezes, criticam a posição adventista, criticam a nossa interpretação das 70 semanas, mas criticam e apresentam uma interpretação bem mais razoável, mais simples e mais fraca que a interpretação adventista. Outros criticam apenas por prazer e nem apresentam a sua posição, que eu vejo muito na internet, o pessoal criticando a interpretação das 70 semanas e 2.300 tardes e manhãs da Igreja Adventista, mas criticam e não apresentam uma solução ou uma interpretação melhor. Entendem? A interpretação adventista, por mais problemas que tenhamos, que a interpretação adventista venha a ter, que eu acredito que não tem, ela, sem dúvida, ela é a melhor e mais coerente interpretação. E ela
é a mais embasada biblicamente. Analise você todas as interpretações e você chegará à conclusão do que eu estou falando. Mas vamos lá. Cronologicamente falando, vamos lá, a ordem saiu em 457, que vimos no vídeo anterior. Cristo foi batizado no ano 27 da era cristã, 27 depois de Cristo. Ele morreu no ano 31 depois de Cristo e a pregação do Evangelho até Estevão estendeu ali até o ano 34. E baseado em Lucas 3, 23, iremos ler aqui Lucas 3, 23. Diz assim: Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Ao lermos esse texto, você deve estar se perguntando como que Cristo morreu no ano 31, com 33 anos, e como ele foi batizado no ano 27, sendo que ele começou o ministério com 30 anos. Tem erro aí, ele tinha 30 anos no começo do seu ministério e o Everton disse que ele foi batizado no ano 27. É interessante, né? Você deve estar se perguntando isso. Só para fins para nos situarmos dentro da questão cronológica, que é uma questão bem complexa, eu quero fazer até um vídeo com bastante detalhes sobre as datas em específico, mas essa questão de depois de Cristo, antes de Cristo, quando e como começou, um monge chamado Dionísio Pequeno, a pedido do bispo de Roma, ele viveu ali entre o ano 470 e 554. A pedido do bispo de Roma, o bispo pediu que ele fizesse um calendário das próximas 95 festas da Páscoa, estabelecendo uma data fixa para as próximas 95 Páscoas, ou seja, para os próximos 95 anos. Esse Dionísio, ao fazer esse calendário, resolveu inovar e começou a contar o tempo, não como eles contavam a partir da perseguição do imperador Diocleciano, ali por volta do ano 310. Ele resolveu não mais contar o tempo a partir da perseguição ferrenha que Diocleciano fizera contra os cristãos. Ele inovou e fez a partir da data do nascimento de Cristo, marcando ali, acho que 522, a data da primeira Páscoa, se eu não estou enganado. E com isso, ele não tinha acesso a muitos documentos, a muitas informações. Ele datou ali o nascimento de Cristo no ano, acho que 453 da fundação de Roma. E ele não tinha muitos documentos disponíveis. E como ele datou, foi todos seguindo essa data, agora com os documentos, papiro de Elefantine e outras coisas que não dependem nem do papiro de Elefantine, essas coisas, mas com as descobertas e os estudos dos calendários, ficou comprovado que Dionísio errou por aproximadamente 4 anos, que Cristo nasceu e no ano que seria o 0, Cristo já estaria com 4 anos, ou seja, por isso Cristo batiza no ano 27 com aproximadamente 30 anos. O cálculo de Dionísio Pequeno tem essa pequena divergência e por isso muitos historiadores preferem não usar a datação antes de Cristo e depois de Cristo. E se você for fazer a conta também aí na sua casa, pegar 490 anos, que é o total das 70 semanas, 490 anos menos 457, que é a data início, vai dar 33 anos. Você fala, mas como que Estevão morreu no ano 34, sendo que aqui dá 33? É porque na contagem cronológica ficou ano menos 2, menos 1, 1, 2, 3, não temos o ano 0. Aí temos essa pequena divergência também. Mas vamos lá, meus queridos irmãos. Vamos falar agora sobre o fim da última semana. Por que cremos que a última semana finalizou-se as 70 semanas com a morte de Estevão? Por quê? Atos 7:58 nos traz uma informação muito interessante. Atos 7:58, sobre a morte de Estevão, falando sobre a morte de Estevão, diz assim:
E lançando-o fora da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que é o apóstolo Paulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ajoelhou-se e clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. Com essas palavras adormeceu. Versículo 8, capítulo 8, verso 1. E Saulo consentia em sua morte. Paulo estava presente no apedrejamento de Estevão. Em Atos, no próximo capítulo, capítulo 9, verso 1, diz assim: Saulo, respirando ainda as ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que lhe achasse alguns que era do caminho, e assim, homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Ele estava em Jerusalém, pois ele pediu cartas ao sumo sacerdote para perseguir os cristãos em Damasco. E viajou para Damasco, aí que acontece a conversão do apóstolo Paulo. Interessante notarmos que, se formos para Atos 18, 13. Atos capítulo 18, verso 13. Diz assim, lerei o 12. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Eles levaram Paulo perante Gálio, procônsul da Acaia. Se lermos lá em Gálatas 1:18, veja bem, Gálatas, vocês entenderão, Gálatas 1:18. Gálatas 1:18 diz assim: Decorrido 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias. No capítulo 2, verso 1 de Gálatas também diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Somando essas informações, juntamente com a informação de que Paulo, durante a sua segunda viagem missionária, ele passou 1 ano e meio em Corinto. Por volta da metade de sua estadia, que ele foi levado a Gálio, procônsul da Acaia, para ser julgado perante o tribunal romano. Gaio, com base nas inscrições encontradas em Delfi, podemos datar o procônsul de Gaio no ano 51 e 52. Se subtrairmos do ano 51 ali 52, os 14 anos que ele subiu a Jerusalém, os 3 anos, vai voltar no tempo para aproximadamente o ano 34, 35 da era cristã, que é o ano da conversão aproximadamente de Paulo. Com esses textos temos em mente que, logo após o apedrejamento de Estevão, Paulo, na perseguição, alguns meses ou dias, não sei, indo a caminho de Damasco, se converteu ao cristianismo. E a profecia é clara que selaria a visão e o profeta, foi o que tratamos em vídeos anteriores. E Paulo converteu, e a pregação, Paulo é considerado o apóstolo dos gentios. A pregação se estendeu a todos os gentios. Por isso, entendemos que as 70 semanas é uma evidência que terminaram em Estevão, com a morte de Estevão. Mas vamos lá, o meio da última semana. O meio da última semana, cremos que é a cruz de Cristo, é o meio de tudo e o mais importante de tudo. Só um instante, meus queridos irmãos, uma aguinha. O mais importante dentre todos esses eventos indicados pelo livro de Daniel, tanto quanto a aparição do Messias, é a cruz, pois farei cessar, pagarei pelo seu e pelo meu pecado. O meio é a cruz. Há uma pequena divergência quando se faz uma leitura assim superficial do Evangelho de João em relação aos sinóticos. Por exemplo, se pegarmos o governo de Pôncio Pilatos, relatos de Joséfo sobre meses e constelações, eu vou tratar superficial porque senão eu teria que fazer mais 10 vídeos somente sobre isso. Se pegarmos o governo de Pôncio Pilatos, relatos de Joséfo, Flávio Joséfo sobre meses e constelações,
relatos da Páscoa expressos em Lucas 22, 7, 8 e Lucas 22, do 9 ao 15, a entrada de Cristo em Jerusalém montado em um jumentinho, o termo Paraskeue, que é traduzido como dia da preparação e também como sexta-feira, pegarmos a discussão em torno do termo Paraskeue, as discussões em torno desse termo, e analisando esse termo cuidadosamente e um olhar cuidadoso sobre João 12, 1 ao 6, que diz que 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, não conseguiremos encontrar outra data a não ser a que fornecerei para vocês. Mas todos esses textos, se analisados de forma superficial, vão fazer com que Jesus, nesses 6 dias antes da Páscoa, tenha viajado também num sábado. Por isso, a data provável para a morte de Cristo, juntando todos esses fatos que falei, e também analisando esses outros textos e um avançado software de astronomia, Redshift, esse software, com ele e todos esses dados que temos, podemos afirmar categoricamente que Cristo morreu no dia 15 de Nissan, que no calendário gregoriano, que é o nosso calendário, no dia 27 de abril do ano 31 da era cristã. Cristo morreu 27 de abril do ano 31. Podemos afirmar com certeza, com grande certeza, que a morte de Cristo foi no dia 27 de abril. Todas essas evidências, mais esse programa astronômico, que é um dos melhores fabricados até hoje. Chegaremos à data da morte de Cristo no ano 31, no mês de abril, no dia 27, 15 de Nissan. E tendo isso em mente, porém de forma superficial, o dia 15 de Nissan, falamos sobre o fim, que é provável com grande certeza que é o apedrejamento de Estevão, o meio da semana, que é a morte de Cristo, sem sombra de dúvida, onde fez cessar, pagou pelo seu e pelo meu pecado. E agora vamos falar do início da 70ª semana. Lá diz, desde a saída da ordem até ungido. Já tratamos sobre a palavra Mashiach, sobre Christos, que aparece na Septuaginta, também aparece no Novo Testamento, na versão do Novo Testamento que é em grego. A Septuaginta é uma versão grega do Antigo Testamento. Diz que desde a saída até Cristo, o Messias, 69 semanas, ou seja, após as 69 semanas, apareceria o Messias. E ele seria morto após, mas apareceria o Messias após as 69 semanas. Quando Cristo apareceu? Quando foi o início do seu ministério? Em seu batismo, quando literalmente Cristo foi ungido. Vamos ver aqui em Mateus 3, 13 ao 17. Mateus 3, 13 ao 17. Diz assim: por este tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vem até mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo das águas, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Convinha batizar Jesus para se cumprir toda a justiça. Interessante, né? A conclusão que chegamos e o que as Escrituras nos fornecem. Iremos tratar mais disso também. Que Deus tinha um propósito em uma data específica, que Cristo morresse, que ele fosse batizado e que ele morresse, e que o fim do seu ministério terminasse ali, do ministério para os judeus terminasse com o apedrejamento de Estevão, pregando para o Sinédrio. Veremos isso nos próximos vídeos. Mas vamos lá. Foi no batismo que Cristo foi ungido como Cristo e iniciou o seu ministério. E cálculos em cima de a idade de Cristo, que era de aproximadamente 30 anos quando começou o seu ministério, que vimos lá em Lucas 3, 22. 3, 22 mesmo, não estou enganado. Cálculos em cima da idade de Cristo,
da idade de João Batista, que era 6 meses mais velho que Cristo. O início do ministério de João Batista, que é no 15º ano de Tibério, do reinado de Tibério. Os sacerdotes, sumo sacerdote Anás e Caifás. E lembrando que o início do ministério de João Batista, que é no 15º ano de Tibério, não o início do ministério de Cristo. Alguns fazem essa confusão. E o reinado de Herodes o Grande, o tempo de construção e inauguração do templo, a Judéia governada por Pôncio Pilatos, e os cálculos das festas e das estações colocam com bastante certeza o batismo de Cristo para o outono do ano 27, que eu simplifiquei para ganharmos tempo, mas se formos tratar aí só a construção do templo, levaria uns 3 vídeos, a construção e inauguração do templo, para ficar mais claro, mas eu estou dando aqui uma base assim superficial, mas para vocês entenderem que existe um estudo grande por trás disso, muitos cálculos, muitos detalhes que com certeza nos fazem chegar em outono do ano 27. E o interessante, meus queridos irmãos, que todas essas datas que a Igreja Adventista oferece há mais de um século, hoje com esse programa de computação Redshift, é possível analisá-las e conferi-las e podemos ver que elas batem certinho com o que a Igreja já apresenta muito antes da invenção do computador. A nossa datação é muito bem embasada. A nossa datação é uma coisa que, em cima de muitos estudos mesmo. A questão é bem ampla, que eu tento simplificar. E, para mim, a maior evidência do batismo de Cristo é que a 70ª semana inicia-se com o batismo de Cristo, está na própria Bíblia. Iremos ver apenas 2 textos, que é Lucas 3,15. Lucas 3,15 diz assim: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, João Batista, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas aquele que é mais poderoso do que eu, na qual não sou digno de desatar as sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo e tal. João aqui negou que ele era o Cristo, e o povo em seu íntimo acreditava que João Batista era o Messias, era o ungido, era o Cristo. Que aqui diz: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Essa é uma evidência. O povo já esperava o Messias naquele tempo, o povo que analisava as Escrituras. Mais uma evidência está no Evangelho de João, capítulo 1, verso 19. João, capítulo 1, verso 19, diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. O Messias, o Mashiach, no hebraico ou no grego Christos, ele confessou que não era o Cristo. Novamente, este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes, conhecedores da Torá, da Taná, e levitas, para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. João Batista disse: eu não sou o Cristo. Como que os sacerdotes, os levitas, os fariseus, as pessoas que se debruçavam sobre as Escrituras poderiam esperar a vinda do Messias e até chegar a cogitar ser João Batista o Messias? Fazendo uma análise profunda das 70 semanas no livro de Daniel, que é quando Deus resolveu dar uma data. A única data que vemos na Escritura com ênfase é a data do ministério de Cristo, da vinda do Messias, a data mais esperada pela humanidade. Os judeus, os fariseus ali, os levitas e os sacerdotes, conhecedores da palavra de Deus, acreditaram que João Batista era Cristo. Isso é uma evidência grande que o início da 70ª semana se inicia com o batismo de Cristo. Cristo é aquele esperado e prometido pelas Escrituras, e não o anticristo, como muitos
Dizem por aí, porque o centro da Bíblia é Cristo. O centro do livro de Daniel é Cristo e o centro das 70 semanas também é Cristo. Não tem como forçarmos para tentar enxergar ali o anticristo, fazer aplicações de uma profecia que termina no primeiro século para 2000 anos depois. Tem que desrespeitar muitas regras exegéticas, muitas regras hermenêuticas e forçar um pouco o texto, desrespeitar princípios de interpretação profética, profecia e tal. Mas eu digo isso com o intuito de ajudar você a estudar, a ter interesse pelo tema, interesse pelo assunto, pois é em cima desse assunto que advém tantas interpretações que temos hoje. Um exemplo, se o arrebatamento será ou não secreto, quem é o anticristo, a identidade do anticristo depende da interpretação correta das 70 semanas. Se existe essa diferença, que eu irei até fazer vídeo sobre isso, entre uma diferença bíblica entre judeu e gentio. Muitas igrejas hoje dizem que o Antigo Testamento, já vi um pregador muito famoso, falar que só 25% da Bíblia foi escrito para nós. Os outros 75% foram os escritos destinados aos judeus. Isso é um absurdo, pois Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão, toda, Antigo e Novo Testamento. Existem hoje denominações que se baseiam apenas no Novo Testamento e dizem o que a igreja começou em Atos 2, ou seja, até Atos 2, falando sobre lei, sobre sábado, não vale. De Atos 2 até Judas, porque o Apocalipse, a igreja será arrebatada antes da tribulação, o Apocalipse não precisa, estudam, mas não precisa que não passar pela tribulação, ou seja, a Bíblia de muitos cristãos hoje vai de Atos 2 até Judas, a carta de Judas ali antes do Apocalipse, sendo que a própria Escritura diz que toda a Escritura é inspirada, útil para o ensino, repreensão e exortação do cristão na justiça. E isso advém de uma má interpretação das 70 semanas. Todas as divergências que existem hoje dentro das igrejas evangélicas, digamos assim, das igrejas crentes, advém de uma má interpretação das 70 semanas. Por isso eu aconselho você, meu irmão, a estudar esse tema, a debruçar, gastar tempo. Talvez eu faça vídeos longos aqui de 30, 40 minutos, pois é um tema muito importante. Eu sei que a pessoa que tem interesse em estudar, mesmo que discorde de mim, irá assistir os meus vídeos até o fim, para ter uma base sólida, para entender as posições e pedir ao Espírito Santo que vos guie na interpretação mais coerente, mais plausível, que é a interpretação que ele mesmo escreveu, inspirou os apóstolos e os profetas a escreverem. Por isso, meus irmãos, espero que mesmo você que discorde, estude sobre esse tema, estude sobre esse assunto, debruce sobre as Escrituras, passe tempo do seu dia meditando sobre isso e peça ao Espírito Santo que te guie em toda a verdade. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Fique na graça de Cristo, meus irmãos.